Olá! No vídeo de hoje quero falar sobre o verdadeiro sentido da vida. A gente, quando lê o Novo Testamento e se depara com aquelas expressões de Jesus, quando ele fala de si mesmo, naquelas 8 vezes que ele fala sobre ele mesmo, por exemplo, ele diz: antes que Abraão existisse, eu sou. Depois ele fala: eu sou a porta, quem entrar por mim, salvar-se-á. Depois ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém vem ao Pai se não for por mim. Em uma outra ocasião ele fala: eu sou o pão da vida. Quem de mim se alimenta, por mim viverá. Em uma outra ocasião, ele faz uma afirmação, dizendo: eu sou a videira verdadeira e meu pai é o agricultor, né? E em uma outra ocasião, ele fala: eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará nas trevas, mas terá a luz da vida. E por último, que é o que eu quero falar um pouco mais, ele diz: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que morra, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim não morrerá eternamente. Eu creio, eu vejo que o verdadeiro sentido da vida está na pessoa de Jesus. Porque Jesus, como um ser humano, como um homem, ele nos mostrou realmente como Deus é. E como ser humano, ele também mostrou como nós devemos ser, como nós devemos viver, como nós devemos andar aqui no tempo de vida nosso aqui na Terra. E é essa consciência que nós temos que ter, né? De buscar esse sentido da vida. Na verdade, o verdadeiro sentido da vida só encontramos em Jesus, porque em todas essas afirmações que eu fiz, que eu relato aqui dos evangelhos, e nessa última, quando ele coloca: eu sou a ressurreição e a vida, ele está dizendo exatamente que a vida, ela não termina aqui. Ela continua, porque ressurreição fala de uma nova vida. Ressurreição fala de um estado espiritual totalmente novo, um corpo glorificado, um corpo incorruptível. Exatamente isso. Um corpo não sujeito ao tempo, não sujeito às mazelas, não sujeito aos sofrimentos, não sujeito a nenhuma questão deste planeta. Exatamente isso. Esse é o verdadeiro sentido da vida. Quando olhamos para Jesus, não só para essas afirmações que ele fez, mas pelo fato de que ele ressuscitou dentre os mortos, aí então nós temos uma esperança eterna, ou seja, uma esperança viva, uma esperança palpável, uma esperança não confundível, é uma esperança real. Essa é a minha esperança, e eu encontrei o verdadeiro sentido da vida crendo em Jesus, me alimentando dessa esperança. Algumas pessoas mantêm uma atitude de rebeldia contra Deus, de rebeldia contra a palavra, e essas pessoas não verão a vida. Por quê? Porque a vida está em Jesus. Por isso, quem crê no Filho tem a vida eterna. Aquele que, todavia, se rebela
contra o Filho, se revolta contra o Filho, não verá a vida, ou seja, não encontra o sentido da vida, mas sobre ele permanece a ira de Deus, ou seja, um julgamento. Por isso que as pessoas, enquanto não têm essa consciência em Cristo Jesus, vivem num estado de medo, vivem num estado de aflição, vivem num estado de tormento, vivem num estado de apavoração, com medo da morte, com medo do futuro, com medo das coisas que estão vindo agora. O verdadeiro sentido da vida nós encontramos na pessoa de Jesus. Paulo, ele fala algo bastante interessante quando ele diz ali, em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Olha só o que Paulo afirma em Colossenses. Em Cristo Jesus habita corporalmente toda a plenitude de Deus. Em Cristo eu conheço Deus. E em Cristo eu aprendo como eu devo andar e viver. E o verdadeiro sentido da vida só encontramos em Jesus. Não encontramos na filosofia, não encontramos na sociologia, não encontramos nas religiões, nós encontramos na pessoa de Jesus. Ele é o fundamento dessa esperança que podemos alimentar diuturnamente na nossa consciência, quando ouvimos aquela voz lá no nosso interior, nos chamando e falando conosco. Não temas, porque eu estou contigo. O verdadeiro sentido da vida está na pessoa de Jesus. Eu quero deixar esse vídeo aqui e peço que você reflita sobre isso que nós estamos falando, porque é muito importante. Encontre o sentido da vida. Ouça essa voz que fala com você lá no profundo. Desperte do seu inconsciente e traga para a sua consciência a presença de Deus. Não ignore a presença de Deus dentro de você. Aí então o sentido da vida vai fazer sentido a partir dessa percepção que você está tendo à medida que você abrir os seus olhos espirituais e despertar o seu interior e abraçar essa verdade de que o verdadeiro sentido da vida está na pessoa de Jesus. Eu vou ficando por aqui. Assista esse vídeo. Obrigado por assistir e medite naquilo que eu coloco aqui de maneira bastante convicta.